Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amados filhos, hoje me inclino diante da Sagrada Família de Nazaré, modelo celestial de cada lar cristão, e do coração pastoral que me foi confiado. Elevo minha voz para abraçar todos aqueles que sofrem, porque suas casas se tornaram lugares de secura, de ruptura, de abandono ou de tristeza. Hoje quero falar com vocês, esposos feridos, mães solitárias, pais ausentes, filhos que choram em silêncio, idosos esquecidos, casais cansados, famílias quebradas pelo pecado ou pela indiferença. Venho como pastor das almas para suplicar que voltemos a restaurar o altar no coração de cada lar. Porque quando a casa se torna deserto, só o Espírito Santo pode fazer florescer novamente, em meio à poeira. Sim, meus filhos, vivemos tempos em que muitas casas já não têm oração, já não têm bênçãos, já não têm a paz que vem do alto. Perdeu-se o hábito de fazer o sinal da cruz ao sair, de rezar o terço em família, de ler juntos o Santo Evangelho, de ir como família à Santa Missa Dominical. E onde já não sobe o incenso da oração, entra a fumaça do mundo. Onde não se pronuncia o nome de Jesus, outros nomes tomam o trono. Onde não há altar, se erguem trincheiras. Por isso, deste altar maior, falo hoje a vocês com a urgência de quem vê a dor, mas também com a esperança de quem crê que a graça pode restaurar tudo. O lar foi o primeiro santuário da história. Antes de existirem templos de pedra, já havia lares consagrados. A Arca da Aliança habitou na casa de Obed-Edom e trouxe bênção. O anjo Gabriel não apareceu em um palácio, mas numa casa humilde de Nazaré. E foi ali que o Verbo se fez carne. Cada lar pode ser um novo Nazaré, se abrir à vontade de Deus. Cada mesa pode ser um altar, se for abençoada com gratidão. Cada cama pode ser um presépio, se nela habitarem ternura, pureza e fidelidade. Mas para que isso aconteça, é preciso reacender a chama que se apagou. Ungir novamente os umbrais de nossas portas com o sangue do Cordeiro, como fizeram nossos pais no Egito. Voltar a dizer com fé: esta casa pertence ao Senhor. Percorri muitos lugares do mundo e vi lares sem esperança. Casas belas por fora, mas vazias por dentro. Lares onde não se reza mais, onde os filhos não conhecem São José, onde a Virgem Maria já não tem lugar, onde a Eucaristia se tornou uma lembrança distante. E toda vez que vejo esse abandono, algo se quebra na minha alma. Porque a família é o coração pulsante da igreja. Se a família se rompe, a igreja sofre. Se a família reza, a igreja renasce. Se a família ama, o mundo se cura. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2220, nos ensina que a família cristã é uma comunhão de pessoas, um sinal e uma imagem viva da comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como pode refletir essa comunhão uma família onde já não há perdão? Onde reina o egoísmo? Onde cada membro vive para si mesmo? Onde a televisão substituiu o diálogo? Onde as redes sociais tomaram o lugar do rosto do outro? Meus filhos, não estamos condenados à divisão. A graça é mais forte que qualquer ruptura, mas é necessário deixar Cristo entrar. É preciso convidá-lo de novo à mesa, colocar outra vez uma imagem da Virgem no centro do lar, benzer a água, beijar o crucifixo antes de dormir. Coisas pequenas, mas que abrem grandes portais para o céu. Quando o lar se torna um deserto, é porque deixou de fluir a água viva. Mas Cristo, fonte inesgotável, está disposto a fazer brotar rios no meio do chão rachado. Basta um ato de fé, um ato de humildade. Um pai que diga: filho, perdoa-me. Uma esposa que diga: vamos rezar juntos. Uma criança que pergunte:
Mamãe, quem é São Francisco? Uma avó que pegue o terço e diga: hoje rezamos em família. Assim começam as restaurações, não com barulho, mas com fidelidade. Não com grandeza, mas com ternura. Não com teorias, mas com gestos. Lembro-me das palavras de São João Paulo II, quando disse que o futuro da humanidade passa pela família. Não pela política, não pela economia, pela família. E se o inimigo quer destruir algo, não começa pelos governos, mas pelos lares. Porque sabe que uma família que reza unida é mais poderosa que 1000 exércitos. Por isso, vocês, pais, não renunciem à missão de serem sacerdotes do lar. Vocês, mães, não deixem de ser as primeiras catequistas. Vocês, filhos, não esqueçam de honrar os pais. É um mandamento, não uma opção. E vocês, avós, não deixem de transmitir a fé, como fizeram Santa Ana e São Joaquim com a Virgem Maria. Hoje quero convidá-los a um exame profundo da alma familiar. Qual é o altar da minha casa? É a televisão? É o celular? É o dinheiro? Ou é o Sagrado Coração de Jesus? Que imagens há nas nossas paredes? Que palavras se dizem à mesa? Que exemplos veem nossos filhos? A conversão começa quando deixamos de olhar para fora e começamos a olhar para dentro. Quando reconhecemos que precisamos voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor, voltar à aliança sagrada que um dia uniu nossas mãos diante do altar, voltar à voz que disse: o que Deus uniu, ninguém separe. Filhos, o lar não é perfeito, porque não é feito de anjos, mas pode ser santo, se for feito de perdão. Nenhuma família está livre de conflitos, nem mesmo a Sagrada Família esteve isenta de provas. Mas, no meio de tudo, permaneceram unidos, porque colocaram Deus no centro, porque deixaram que o silêncio, a oração e a obediência fossem a linguagem da alma. Assim também nós podemos fazer. Podemos começar hoje, não importa quantas ruínas existam. Onde há fé, há um novo começo. E se você está ouvindo isso de um lugar de solidão, se vive só, se sua família se quebrou, se não tem com quem rezar, quero dizer que você não está excluído. Você também pode levantar um altar no seu quarto, pode acender uma vela, pode rezar pelos seus filhos, mesmo que estejam longe, pode se consagrar à Virgem, pode pedir a São José que reconstrua, com suas mãos de carpinteiro, o que o pecado destruiu. Porque para Deus não há impossíveis, e você, mesmo estando só, é família da Igreja. É parte desta comunhão universal, que reza com você e por você. Com esta homilia, não quero acusar, mas despertar. Não venho para apontar, mas para convidar. Convidar a todos a olhar novamente o rosto do outro com ternura. A levantar o terço familiar que caiu debaixo do sofá. A tirar o pó da Bíblia esquecida na estante. A acender a vela do Sagrado Coração na cozinha. A abençoar os filhos ao sair de casa. A tomar a mão do cônjuge e dizer com fé: vamos seguir em frente. Deus está conosco. Porque sim, Ele está. Ele nunca se foi. E hoje, deste altar, eu vos digo de coração: o lar pode voltar a ser um santuário. Assim, deste altar vivo, que é a palavra proclamada com sinceridade, me inclino diante de cada família, presente ou dispersa, visível ou silenciosa, ferida ou ainda fiel, e coloco sobre o incensário desta pregação o desejo mais profundo da minha alma: que o fogo nunca se apague, que mesmo em meio à poeira haja uma faísca, que entre as paredes endurecidas floresça o perdão. Pois se uma só família voltar seu rosto para o céu, então o céu já desceu sobre a terra. Se uma só mesa for abençoada antes de partir o pão,
Se uma só mãe voltar a ensinar ao filho o nome de Jesus, se um só pai voltar a tomar o terço em suas mãos, então a igreja renasce de dentro para fora, como uma árvore que volta a dar frutos ao receber a luz. Que nenhuma família se sinta distante do amor de Deus. Que nenhum lar, por mais abandonado que esteja, acredite ter sido esquecido pelo céu. O olhar de Cristo penetra as paredes. A ternura de Maria alcança até a cozinha mais humilde. A intercessão de São José abençoa mesmo as casas onde ninguém mais crê. Porque onde há silêncio, Deus fala. Onde há vazio, Ele preenche. Onde há rachadura, Ele reconstrói. E onde há deserto, Ele faz brotar água viva. Continuemos, pois. O altar da família não é uma ideia distante, mas uma verdade viva sustentada pela revelação e pelo magistério. Sigamos caminhando sob esta luz que não se apaga, como quem avança com os pés na terra, mas com a alma acesa pela eternidade que já habita entre nós. Desde o princípio da revelação, Deus escolheu a família como o lugar sagrado onde se molda o coração do ser humano. No livro do Gênesis, a primeira bênção que brota dos lábios do Criador é para o matrimônio entre o homem e a mulher. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Isso não é uma ordem superficial, é uma consagração. O lar nasce como reflexo do paraíso, e toda vez que restauramos um lar segundo o desígnio divino, algo do Éden volta a florescer. No meio desta terra, não é possível compreender a missão da igreja sem reconhecer que a família é sua célula viva. Assim ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. A família é verdadeiramente uma igreja doméstica. É ali, no lar, onde pela primeira vez se ouve o nome de Deus. Ali se aprende a rezar. Ali se recebe o amor, aquele primeiro amor que antecipa o amor divino. Não se pode construir uma igreja forte com famílias frágeis. Por isso, o inimigo das almas não ataca primeiro os altares maiores, mas os altares do lar. Porque sabe que, se destruir a oração em casa, enfraquece o testemunho na comunidade. E se romper o vínculo entre pais e filhos, sabota a transmissão viva da fé. Por isso, cada vez que um esposo perdoa, cada vez que uma mãe oferece seu cansaço como oferta, cada vez que um filho se ajoelha para orar por seus pais, o mistério de Cristo se faz presente naquele lar. Não são ações pequenas, são gestos sacramentais, liturgias domésticas. E onde se ama em nome do Senhor, o céu se derrama sobre a terra. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1681, ensina que o lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé, o espaço onde floresce a educação moral, espiritual e afetiva. O Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 51, nos diz que Jesus voltou com Maria e José para Nazaré e vivia sujeito a eles. Ali, naquele lar simples, o Filho de Deus aprendeu o trabalho, a obediência, o silêncio, a ternura. Não precisou de palácios nem riquezas. Seu altar foi a mesa, seu templo, a carpintaria, sua escola, o coração de Maria. E se o Verbo Eterno quis santificar-se numa família humana, como não compreender que todo lar cristão é chamado a ser morada de Deus? Mas hoje, com dor, constatamos que muitos lares já não anunciam a fé.
foram colonizados por uma cultura que idolatra o conforto, que dissolve o compromisso, que despreza o sacrifício. Uma cultura que chama de liberdade o individualismo, progresso o silêncio espiritual e direito a ruptura dos vínculos sagrados. E assim, os altares familiares tornaram-se ruínas. Mas nem tudo está perdido, porque onde morreu o amor, Cristo pode ressuscitá-lo. E onde o altar desabou, o Espírito Santo pode levantá-lo com pedras novas. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Familiares Consortio, proclamou com clareza que a família tem uma missão eclesial. Não é apenas um vínculo natural, é um sacramento vivo, um sinal visível do amor entre Cristo e a Igreja. Comove-me particularmente a passagem do Santo Evangelho segundo São João, capítulo 2, quando Jesus é convidado para as bodas de Caná. Ali, no meio de uma festa familiar, no meio da alegria humana, manifesta-se o primeiro milagre de Jesus. Não aconteceu numa sinagoga, nem num templo, mas numa celebração familiar. E foi a Virgem Maria quem interveio. Ela que viu que faltava o vinho. Ela que compreendeu que algo estava para se romper. Ela que disse com ternura e firmeza: façam tudo o que ele vos disser. Essa continua sendo hoje a sua súplica. A cada mãe que vê seu filho se afastar, a cada esposa que vê o esposo endurecer, a cada família que perdeu a alegria, Maria continua dizendo: façam tudo o que ele vos disser. E quando há obediência, ainda que só restem talhas vazias, Jesus transforma a água em vinho, e a festa renasce, a esperança floresce, o amor ressuscita. Em minha oração, como sucessor de Pedro, apresento diante de Deus os nomes de tantas famílias feridas, pais que abandonaram, filhos que se perderam, matrimônios desgastados pelo rancor, avós que já não são ouvidos. E no meio dessa dor, sinto na alma a voz de Cristo, como no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 41. Talitá cum, menina, levanta-te. Essa palavra não é só para corpos sem vida, é para lares adormecidos, para promessas esquecidas, para altares cobertos de pó. O Senhor quer que se levantem, quer devolver-lhes a vida, quer voltar a habitar no meio de nós. Mas precisa de uma resposta, precisa que alguém diga com fé simples: aqui estou, Senhor. Restaura minha casa. Faça de novo tua morada em nosso lar. Muitos me perguntam: Santo Padre, por onde começo se minha família está destruída? O que posso fazer se meu esposo não crê, se meus filhos não rezam, se eu mesma perdi a fé? E eu respondo com a certeza que nos dá o Evangelho: comece você. Não espere que os outros deem o primeiro passo. Comece com uma vela, com um terço nas mãos, com uma confissão sincera, com uma bênção traçada sobre a porta da sua casa. E verá como a graça começa a se estender, silenciosa mas firme, como um fermento que transforma a massa, como uma pequena semente que cai em terra boa, e ao seu tempo dá fruto. O lar não se reconstrói com força humana, mas com docilidade ao Espírito Santo, com perseverança, com lágrimas oferecidas em silêncio e com silêncios cheios de esperança. Os santos nos mostraram o caminho. Santa Rita de Cássia orou por anos pela conversão de seu esposo violento e o Senhor agiu em seu tempo. Santa Mônica derramou lágrimas pela conversão de seu filho Agostinho
e seu choro foi a água que fecundou a terra onde nasceu um doutor da Igreja. São Luís e Santa Cecília Martim educaram Santa Teresinha do Menino Jesus, não com longos discursos, mas com o testemunho diário de seu amor, sua fé e sua fidelidade. Cada um deles foi um altar vivo em sua casa. Cada um sofreu, esperou e ofereceu, e por isso suas famílias se tornaram luz para o mundo. Assim você também pode fazer. Você não está só, você não está perdida. Sua fé, ainda que pequena, pode mover montanhas, porque como nos lembra São Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Devemos redescobrir a dimensão eucarística do lar. Cada refeição compartilhada pode ser uma continuação do banquete celestial. Cada abraço pode ser um sinal de comunhão. Cada ato de perdão pode ressoar como um eco da redenção. Mas para que isso aconteça, é preciso voltar a invocar o nome de Jesus em voz alta, voltar a fazer o sinal da cruz com devoção, voltar a beijar o crucifixo antes de dormir, ensinar o catecismo em casa com paciência e ternura. Não esperem que a paróquia faça tudo. A igreja começa na sala de jantar, no quarto, no corredor onde as crianças brincam e correm. Ali também está o Espírito Santo, esperando que alguém lhe abra a porta. Por isso, neste momento sagrado de nossa reflexão, convido vocês a abrir as Sagradas Escrituras em família, a ler juntos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. E a lembrar que os bem-aventurados não são os que têm casas grandes ou comodidades, mas os que choram e são consolados, os que buscam a paz, os que têm fome e sede de justiça. Porque essa é a verdadeira glória do lar. Não o sucesso nem o prestígio, mas a santidade. Ali onde se ensina a amar sem medida, a perdoar sem condições, a servir sem esperar recompensa. Ali onde se reza mesmo que ninguém escute, onde se ama mesmo que ninguém agradeça, onde se crê mesmo quando tudo parece perdido. E assim, com o coração inflamado pela palavra e fortalecido pelo magistério da Igreja, seguimos caminhando, sabendo que cada passo na fé, por menor que seja, transforma o mundo desde o lar. Vamos continuar avançando para aquilo que o Espírito ainda quer nos revelar, porque não basta saber, é preciso contemplar. Não basta ouvir, é necessário penetrar no mistério. Que as parábolas eternas da fé, as visões dos santos e os símbolos do céu nos guiem agora para a próxima meditação. E que Maria, Rainha da Família, caminhe silenciosa ao nosso lado, como fez em Caná, como faz hoje quando abrimos a porta da alma. Em meu coração, carrego gravadas muitas histórias que ouvi de lábios simples, de famílias que, mesmo sem saber, viveram verdadeiras parábolas em meio às suas lutas. Pois o lar, quando se entrega a Deus, torna-se cenário onde o invisível se torna tangível, onde o mistério se revela entre paredes humildes, entre abraços que perdoam, entre lágrimas que redimem. Perguntei por que fazia isso, e ela, com olhos cheios de luz, respondeu: é para Jesus. Todos os dias ponho a toalha, como fazia quando meu esposo vivia, porque ele continua aqui. Eu não estou sozinha. Aquela mesa tornou-se altar, aquela toalha, sacrário, aquele gesto simples, oferta viva. E compreendi que há almas que fazem do lar um templo sem saber, porque amam em silêncio e esperam com fé.
Lembro que, durante uma visita pastoral, conheci uma senhora idosa, viúva há mais de 20 anos. Ela vivia sozinha em uma casa modesta, com uma única imagem da Virgem do Carmo sobre a mesa. Não tinha televisão, nem rádio, nem visitas frequentes. Só estava ela, seu terço, e uma toalha branca que colocava todos os dias como se esperasse alguém. Também lembro o testemunho de um jovem pai de família que me escreveu da prisão. Ele me confessou que, na juventude, se afastou de tudo, de Deus, da esposa, dos filhos. Mas ali, entre muros de concreto, um capelão lhe entregou uma Bíblia. Começou a ler o Santo Evangelho segundo São Lucas, e a cada página sentia que o Senhor lhe falava diretamente. Em sua cela, passou a rezar por sua família. Um dia, com lágrimas, escreveu-me: Padre, eu destruí meu lar, mas todas as noites agora o reconstruo em oração. Não tenho tijolos, mas tenho esperança. Sua cela tornou-se altar, seu arrependimento, sacrifício agradável a Deus, sua oração silenciosa, o primeiro passo para que sua casa ressuscitasse no amor. Também não posso esquecer a história de uma criança de apenas 7 anos, que ao ver sua mãe chorar pela ausência do pai, pegou um crucifixo de madeira e o colocou no meio da sala. Depois disse: Mamãe, vamos conversar com ele, porque o papai não está. Esse menino tinha compreendido o essencial, que quando tudo falta, Cristo basta, que quando o lar é ferida, o altar é remédio, que quando não há palavras, o silêncio cheio de fé se torna oração. A vida dos santos também nos oferece símbolos sagrados que iluminam nosso caminho. São José, silencioso e forte, não deixou palavras escritas, mas deixou exemplo. Ele não construiu templos, mas construiu um lar para o Salvador. Não fundou escolas, mas educou o Redentor. Não fez milagres públicos, mas protegeu o milagre da vida oculta de Jesus. Sua carpintaria foi a oficina da redenção cotidiana, e sua presença discreta ensinou que um pai que reza em casa, mesmo que não pregue, já está salvando seus filhos. Santa Diana Beretta Molla, mãe, médica e mártir do amor, dizia que a santidade se constrói entre fraldas e orações. Sua vida foi um altar onde ela se oferecia sem aplausos, sem câmeras, sem barulho. Seu lar foi sua missão, sua maternidade, sua vocação mais elevada. Em cada gesto, em cada decisão, Deus era o primeiro. Por isso, quando foi chamada a oferecer sua vida pelo filho que carregava no ventre, o fez com total entrega. Seu sim foi eco do Fiat de Maria, e sua casa foi trono de misericórdia. Agora, quero convidá-los a contemplar uma parábola que brota do Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, a do filho pródigo. Muitos a conhecem, mas hoje quero deter-me não só no filho que partiu, mas na casa que esperou, no pai que todos os dias olhava o caminho, no lar que não fechou a porta, na mesa que seguia preparada. Essa parábola não fala só do perdão. Fala de um lar fiel, que não desistiu, que não substituiu, que não esqueceu. E quando o filho voltou, não encontrou reprovações, mas abraços, não julgamento, mas misericórdia, não distância, mas festa. Assim deve ser cada família, lugar onde sempre é possível voltar, lugar onde o amor não se esgota, lugar onde Cristo recebe de novo aqueles que se afastaram. Também quero lembrar o que vivi durante uma jornada mundial das famílias. Um casal idoso, casados há mais de 50 anos,
subiu ao palco para dar seu testemunho. O marido, com voz trêmula, disse: nem sempre fomos fortes. Nos magoamos, às vezes nos afastamos, mas sempre voltamos a rezar juntos. Isso nos salvou. E a esposa acrescentou: e toda vez que a fé se apagava, acendíamos uma vela diante da imagem da Virgem, porque sabíamos que ela não nos abandonaria. Esse testemunho ficou gravado na minha alma, porque a fidelidade não é ausência de conflitos, é presença de graça em meio à fragilidade. E quando um casamento reza, mesmo que seja entre lágrimas, o céu escuta. Há também parábolas vivas nas feridas, na mãe que chora sozinha por um filho que não volta, no pai que trabalha sem ser reconhecido, nos avós que cuidam dos netos como uma nova oportunidade de redenção. Cada um deles é figura do bom pastor, aquele que não se cansa, que não grita, mas sustenta, que não exige, mas ama. E nessa perseverança silenciosa, Deus age. Contemplem agora a cena do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14. Jesus multiplica os pães, mas antes pede que lhe entreguem o pouco que tem: 5 pães e 2 peixes. Isso não era suficiente para tantos, mas era tudo o que tinham. Assim também em teu lar. Talvez não tenhas muita força, talvez não haja muito amor, talvez só restem migalhas, mas se entregares isso a Cristo, Ele multiplicará, e não só alcançará para ti, mas para todos que amas. E se ainda tens dúvidas, olha para o presépio de Belém. Não foi um templo, não foi uma catedral, não foi uma cidade santa, foi um estábulo. Ali nasceu o Rei do Universo, porque onde há pobreza oferecida, humildade aceita e silêncio contemplativo, ali desce Deus. E se Belém foi trono, tua casa também pode ser, mesmo que seja pequena, mesmo que esteja quebrada, mesmo que falte tudo. Se Cristo está, nada falta. Filhos meus, que essas parábolas vivas e esses símbolos eternos não sejam só lembranças, que se convertam em espelho, em chamado, em fogo. Porque tu também podes escrever com tua vida uma história sagrada. Tu também podes levantar um altar no meio do deserto. Tu também podes ser testemunha de um milagre. A família não é um museu, é uma oficina. Não é uma lembrança, é uma promessa. E tu estás chamado a construir com tuas mãos, com tua oração, com tua fidelidade, uma casa que seja morada de Deus. Sigamos agora por este caminho de graça, porque o que contemplamos não basta senão o levarmos para a vida concreta. Na próxima parte desta santa pregação, abriremos a alma para o cotidiano, para as decisões diárias, para os pequenos gestos que transformam o lar em santuário. Que o Espírito Santo nos mantenha neste silêncio fecundo e que a Virgem Maria, estrela do lar fiel, nos acompanhe sem cessar. Filhos, depois de contemplar as parábolas que o céu nos ofereceu, é necessário agora descer ao terreno sagrado do cotidiano, porque a graça que não se encarna nos gestos acaba por se dissolver, e o altar do lar, se há de ser restaurado, não pode ficar no desejo. Deve ser erguido de novo com mãos humildes, com fidelidade silenciosa, como o artesão que modela o barro dia após dia. Assim também a alma da família se forma entre rotinas marcadas pela ternura, pelo perdão e pela oração perseverante. O primeiro pedido que faço, como sucessor de Pedro, é que voltes a abençoar tua casa, não como gesto supersticioso, mas como ato de fé. Toma água benta e percorre teu lar.
marca as portas, traça a cruz nas paredes, consagra cada canto ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Repete com a alma aberta: Senhor, esta casa é tua, aqui reinarás tu. Porque o que se consagra já não pertence ao mundo, e uma casa consagrada é terreno fértil para milagres. Quero convidar-te a voltar a colocar a oração no centro. Não é preciso começar com uma hora inteira de joelhos. Começa com o que puderes. Uma Ave Maria antes de dormir, um Pai Nosso ao despertar, um rosário aos domingos em família. E se estás só, reza pela tua família. Se não sabes o que dizer, simplesmente diga: Jesus, tem piedade de nós. A oração não precisa de eloquência, só precisa de verdade. E quando uma alma ora com sinceridade, mesmo que em silêncio, todo o céu escuta. Faz da tua mesa um altar, não só pela comida, mas pela comunhão. Apaga o ruído, recolhem os dispositivos, olhem os rostos, bendigam o pão, deem graças em voz alta, voltem a pronunciar juntos o nome de Deus. Ensina teus filhos a se fazerem o sinal da cruz, a rezar por quem tem fome, a lembrar que o alimento que tem é onde o céu está. A mesa é o lugar onde o corpo se nutre, mas também onde a alma aprende a partilhar, a servir, a amar sem medida. O perdão deve voltar a ser a lei sagrada do lar. Não guardes ressentimentos, não alimentes o orgulho. Às vezes, uma só palavra pode mudar tudo. Perdoa-me. E às vezes, o silêncio cheio de ternura é mais eloquente que 1000 explicações. Ensina teus filhos que o erro não é o fim, mas uma oportunidade para crescer. E ensina-lhes que o amor não se destrói com uma falta, mas se fortalece com o perdão sincero. Uma família que sabe perdoar é uma família que vive em estado de graça. O lar precisa voltar a escutar a palavra de Deus. Não permitas que o Santo Evangelho permaneça fechado numa estante. Abre-o, lê-o em voz alta, mesmo que seja um só versículo por dia. Que teus filhos ouçam as palavras de São Mateus, São Lucas, São João. Que aprendam que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coloca a Bíblia num lugar visível. Faz dela a lâmpada que ilumina a tua casa, porque onde a palavra habita, a escuridão se dissipa. Vai à Santa Missa em família. Que a Eucaristia seja o centro do domingo. Que o altar do templo renove o altar da tua casa. Não ponhas desculpas, não digas que não há tempo. O tempo dado a Deus é tempo multiplicado. E se não puderes ir fisicamente, une teu coração espiritualmente. Oferece teu dia, teu trabalho, teu cansaço, porque Cristo não está longe. Ele habita onde o invocam com fé. Faz do rosário uma corrente de graça que una todos os membros da tua família. Reza com as crianças mesmo que se distraiam. Reza com o cônjuge mesmo que resista. Reza com a Virgem mesmo que não sintas consolo. Porque cada Ave Maria é uma flor que se coloca aos pés da Rainha do Céu. E onde Maria entra, o inimigo foge. Onde se reza o rosário, o lar se fortalece. E se um dia não puderes rezar inteiro, reza uma dezena. Se não puderes falar, apenas segura o rosário nas mãos, porque o rosário não é só oração, é presença maternal. Vive os sacramentos como família. A confissão não deve ser um rito esquecido, é remédio para a alma. Leva a ti mesmo e aos teus filhos ao encontro da misericórdia. Mostra que a fraqueza não é motivo de vergonha, mas oportunidade de redenção. E se alguém na tua casa não crê,
Não discutas. Serve, ama, porque o testemunho silencioso, constante e fiel, é mais forte que qualquer argumento. Não deixes fora do lar os mais vulneráveis. Os avós não são um estorvo, são raízes, são memória viva, são transmissores de fé. Respeita-os, envolve-os. E se és avô ou avó que reza na solidão, quero dizer-te, tua oração sustenta gerações, tuas lágrimas silenciosas irrigam o futuro da tua família. Não estás esquecido, a igreja te precisa e o céu conta contigo. No dia a dia, santifica as pequenas coisas. Limpa com amor, cozinha com gratidão, trabalha com honestidade, cumprimenta com ternura, abraça com fé, porque não há gesto pequeno quando feito com caridade. E se tudo se oferece a Deus, tudo se torna liturgia. O lar não é só um lugar onde se vive, é o espaço onde Deus quer reinar. E para que reine, não precisa de mármore nem ouro. Basta um coração humilde, uma família disposta, uma alma aberta. Evita os ídolos modernos que querem entrar em tua casa disfarçados de entretenimento ou progresso. Nem tudo que brilha é luz, nem tudo que se aplaude edifica. Sê guardião da tua família, vigia como São José, protege como Maria, defende como Cristo. Não tenhas medo de dizer não ao que destrói. Não temas apagar o que suja, porque o lar é terra santa e deve ser defendido com zelo. E se neste momento estás só na tua fé, se tua família não te acompanha, não te desesperes. Sê tu o altar, sê tu a vela acesa, sê tu a semente que cairá na terra e dará fruto no seu tempo. Não olhes os frutos imediatos, olha para o céu e confia, porque nada que se faz por amor se perde. Tudo é recolhido, tudo é redimido, tudo é elevado. Filhos meus, convido-vos a tomar estas palavras não como ideal distante, mas como possibilidade real. A santidade não é para poucos, é para todos que desejam amar a Deus no pequeno. E o lar é o lugar onde esse amor se faz carne, onde cada dia se torna oferta, onde a cruz se abraça, onde a vida se celebra. Assim, caminhando já nesta luz, abramos o coração para o que virá, porque não basta aplicar, é necessário também entregar-se. Na próxima parte desta pregação, nos mergulharemos no chamado final, um convite direto a voltar ao coração do Pai, a deixar o deserto, a construir com nossas próprias mãos e a ajuda da graça um altar que não desmorone. Que o Espírito Santo nos prepare, que a Virgem Santíssima nos guie e que São José, fiel guardião do lar, nos acompanhe em cada passo. Filhos meus, caminhamos juntos pelos caminhos da palavra, do símbolo, do ensinamento vivo que brota do coração da Igreja. Agora, neste momento sagrado, ajoelho-me espiritualmente diante de cada um de vocês e coloco sobre o altar desta homilia um chamado que não é meu, mas daquele que me enviou. Um chamado a regressar, a voltar à casa interior, a restaurar o altar que desmoronou, a reacender a chama que se apagou, a permitir que o Senhor reine de novo no centro de nossas famílias. Não te peço grandes gestos, não te peço palavras perfeitas, só te peço que digas com a alma aberta: Senhor, aqui estou. Descurei o meu lar, calei a minha fé, deixei que o pó cobrisse o que era sagrado, mas hoje quero voltar. Quero levantar com as minhas próprias mãos o que o pecado quebrou. Quero que tu vivas na minha casa, que habites na minha mesa, que entres no meu silêncio, que cures as minhas feridas,
que transformes as minhas ruínas em santuário. Sim, meus filhos, ainda há tempo. O Senhor não fechou a porta. O coração de Cristo ainda sangra por ti, e o seu olhar se volta hoje para a tua família, como naquela noite em que olhou para Pedro na negação. Não com reproche, mas com ternura, com compaixão, com aquele amor que redime sem humilhar, que corrige sem destruir, que chama sem gritar. Ele te olha, e nesse olhar te chama de novo a ser lar santo, morada viva, altar do Espírito. Não te fixes no que perdeste, fixa-te no que ainda podes oferecer. Talvez já não haja harmonia, talvez já não haja diálogo, talvez só restem ruínas. Mas lembra o que diz o Santo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 24. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Se voltares a edificar sobre ele, nada poderá derrubar o que a graça erguer, nem a tempestade, nem o vento, nem os erros do passado. Porque quando o Senhor é o fundamento, o resto será restaurado no seu tempo. Toma agora este chamado como uma voz que brota do céu, como um eco do Espírito, como uma súplica que te eleva. A oração volta ao perdão, volta à Eucaristia, volta aos teus filhos, volta ao teu esposo, volta à tua esposa, volta ao silêncio onde Deus te espera. E se não vês como começar, começa com uma lágrima, com uma vela acesa, com uma palavra de reconciliação, com um passo humilde rumo ao altar. E se já estás no caminho, não pares, porque quem caminha para Deus jamais caminha em vão. A Virgem Maria, Rainha do Lar, te acompanha. Ela conhece a linguagem do coração ferido, entende o suspiro das mães, o cansaço dos pais, o silêncio dos filhos, a dor dos avós. Ela abraça tudo, leva ao coração do seu filho e transforma em intercessão. Não está só. Ela vai contigo como foi com Jesus em Nazaré, como esteve ao pé da cruz. Quando dizes com fé, Maria, entra na minha casa e fica. E a ti que pensaste que era tarde, eu digo, ainda há tempo. A ti que acreditaste que não eras digno, eu digo, o Senhor espera por ti. A ti que amaste e foste ferido, eu digo, não deixes de amar. A ti que oraste sem ver frutos, eu digo, a tua oração não foi em vão. Tudo foi recolhido, tudo será redimido, tudo será restaurado. Porque não há lar tão seco que não possa ser regado com lágrimas oferecidas. Não há deserto tão árido que não possa florescer se o céu derramar o seu orvalho. Por isso, agora, neste ato de comunhão espiritual, convido-te a inclinar a alma e repetir comigo esta oração de consagração. Senhor Jesus, tu que nasceste num lar humilde, que foste abraçado pelo amor de Maria e pela proteção de São José, entra agora na minha casa, percorre os meus cômodos, habita os meus silêncios, cura as minhas feridas, perdoa os meus pecados, restaura a minha família, devolve-me a ternura, a oração, a paz. Que esta casa seja tua, que este teto me acolha, que este altar se acenda de novo e que eu nunca mais me afaste de ti. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, intercede por nós, roga pelos nossos lares, acompanha as nossas decisões, defende-nos do mal, ensina-nos a amar como tu amaste, a orar como tu oraste, a viver como tu viveste, a guardar no coração o que não entendemos e a confiar mesmo em meio à dor. Virgem Santíssima, toma a minha casa, consagra e fica conosco. Amém. São José, custódio do Redentor, ensina-me a trabalhar com fé, a calar com sabedoria,
a proteger com valentia, a edificar sem descanso. Sê o guardião do meu lar, o defensor da minha família, o intercessor dos meus passos. Amém. E agora, com o coração rendido ao Senhor, dou-vos a minha bênção. Que o Senhor abençoe os vossos lares, que a sua luz dissipe toda a sombra, que a cruz seja o vosso escudo, que a Eucaristia seja o vosso alimento, e que a Virgem Santíssima, estrela do lar, vos conduza de volta ao altar que dá vida. Que assim seja, Senhor Jesus, por intercessão da tua Santa Mãe, a Virgem Maria, e do glorioso São José. Guia os meus passos ao teu sagrado coração. Amém.